O noviciado, onde se começa a vida em um instituto, tem como finalidade o conhecimento da vocação divina e particularmente o que é próprio do instituto. É tempo para que as noviças conformem a mente e o coração com o espírito do instituto. Esse, por sua vez, também se enriquece com a vida de suas noviças. Se busca no noviciado o início da vida religiosa e seu amadurecimento. Não basta imitar pela metade o exemplo dos 12. Como diz Santo Tomás de Aquino, abandonar todas as coisas não basta para a perfeição. É necessário abandonar tudo para seguir a Cristo. Se o abandono é total, a entrega deve ser total. Começamos nossa jornada diária com a meditação fiel da Palavra de Deus, pela qual conhecemos os mistérios divinos. A resposta à Lexio Divina é a oração, que constitui um valor e uma exigência primários da nossa formação espiritual. Deste modo, preparamo-nos para a participação nos sagrados mistérios, propriamente a Eucaristia, que é o cume da vida cristã. O mais importante que devemos fazer cada dia é participar do santo sacrifício da missa. É o ato principal de culto, o sacrifício de louvor que dá a Deus glória infinita. Nela, Cristo, sumo e eterno sacerdote, perpetua nos altares de todo o mundo seu sacrifício redentor, de maneira que os efeitos de sua paixão alcançam a todos os homens de todos os tempos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A prática de piedade e veneração à Santíssima Virgem que deve caracterizar-nos é o Ângelus, pelo qual comemoramos a encarnação do Filho de Deus. A oração do Ângelus nos serve para renovar a consciência desse mistério. Depois, durante toda a manhã, nos dedicamos à formação intelectual através das aulas. Também na formação intelectual, o princípio e o fim é Jesus Cristo. O estudo há de levar a possuir uma visão completa e unitária das verdades de fé, reveladas e contidas no magistério da Igreja. Isso o fazemos por meio do estudo da doutrina da Igreja, do catecismo, da espiritualidade, da mariologia, da filosofia. Funda-se em 2 princípios. O primeiro é que não se ama quem não se conhece. O fim é amar a Jesus Cristo e o estudo é o meio para conhecê-lo mais profundamente. E o segundo é que não se pode dar aquilo que não se conhece. Para dar Jesus Cristo às almas, é preciso conhecê-lo. Como dizia Santo Afonso Maria de Ligório, estudo pensando no gemido das almas que ansiosamente esperam conhecer a Jesus Cristo. A formação intelectual das religiosas se torna algo urgente frente à nova evangelização. Um momento da formação intelectual é o estudo da filosofia, que leva a um conhecimento e a uma interpretação mais profunda da pessoa, de sua liberdade, de suas relações com o mundo e com Deus. É necessária a certeza da verdade, dada somente por uma sã filosofia, fundada na realidade objetiva das coisas. Sem ela não há base para uma entrega pessoal total a Jesus e à Igreja, já que se não se está seguro da verdade, como colocará em jogo a própria vida e terá forças para interpelar seriamente a vida dos demais? Um dos atos de devoção mais sublimes à Virgem Maria é a oração diária do Santo Terço. A ela, espelho virtuoso para todas nós, nos consagramos todos os dias. Com a reza do Santo Terço, meditamos a obra da redenção consumada por Jesus Cristo e associada à sua mãe. Dizia São Luís Maria Grignion de Montfort, o Santo Terço é um sacrifício de louvor a Deus, pelo benefício de nossa redenção, e uma devota lembrança dos sofrimentos, morte e glória de Jesus Cristo. Dizia o Papa Pio XII, que o terço é um compêndio do Evangelho, e São Paulo VI, que é a oração centrada no mistério da encarnação redentora. Nele, a repetição da Ave Maria se converte em louvor a Cristo. Demonstramos assim, com a oração do Santo Terço, nossa marcada devoção a Maria Santíssima, a quem professamos um 4º voto de escravidão mariana, segundo o método de São Luís Maria Grignion de Montfort. Encerramos as atividades da primeira parte do dia com o almoço, onde, com a presença de todas as irmãs da comunidade, fomentamos a vida comunitária, pois é justamente pela vida fraterna que nos mostramos unidas em Cristo. Toda a fecundidade da vida religiosa depende da qualidade da vida fraterna em comum. Logo depois, o exame de consciência. São João Paulo II dizia que o exame de consciência é um dos momentos mais determinantes da existência pessoal. Nele, todo homem se coloca ante a verdade de sua própria vida, descobrindo assim a distância que separa suas ações do ideal que se propôs.
Esse exame diário é um dos meios mais eficazes para atender seriamente à santidade. Por fim, o descanso, que nos revigora e prepara para cumprirmos bem a vontade de Deus. Dedicamos 1 hora do nosso tempo para o trabalho, em que cada irmã responsável pelos afazeres da casa usará deste tempo para cuidar do que a divina providência nos tem dado, já que pela pobreza vivemos totalmente pendentes da bondade providencial de Deus. Por isso, as irmãs responsáveis da cozinha usam desse tempo para preparar os alimentos para a comunidade. Separam as frutas e os legumes que ganhamos a cada semana de nossos benfeitores, cuidando sempre de que não falte nunca o necessário e se prevenindo de todo desperdício. Na rouparia, lavam as roupas que estão dispostas para o uso da comunidade. A equipe da limpeza se divide nos diversos setores da casa, para manter a ordem e a limpeza do ambiente, o que favorece a formação nos bons e autênticos costumes. Organizam a biblioteca, já que esta conta com uma parte importante na nossa formação espiritual, intelectual, pastoral e humana. Cuidam da parte mais importante da casa, a capela, onde passamos as horas principais do nosso dia. Buscam manter a limpeza da igreja, das alfaias, se empenham na fabricação de velas, pois para o Senhor devemos sempre dar o melhor e o mais digno. A equipe de Eutrapélia se encarrega de preparar os jogos e a recreação para a comunidade nos momentos comunitários, proporcionando um clima de alegria e ambiente familiar. Há também os ofícios de limpeza dos veículos, cuidado dos animais, papelaria, manutenção, apostolado de web, secretaria, costura, nos quais cada uma das irmãs busca com a máxima dedicação cuidar e manter o ofício que lhes foi confiado. O mundo não salvaremos com obras humanas, vamos salvá-lo, vamos colaborar com a redenção, fazendo tudo o que temos que fazer segundo o plano de Deus, segundo sua vontade. E como diz a Escritura, há um tempo para cada coisa. Portanto, tudo o que fazemos embebemos de amor a Deus e às almas, e assim fazemos destas obras aparentemente humanas partícipes da obra redentora de Cristo. Por isso, convertemos nosso trabalho de cada dia na salvação de muitas almas. Priorizamos e valorizamos muito a vida comunitária, sobretudo nas refeições, momento em que nos ajudamos mutuamente na alegria e no convívio. Devemos viver a caridade de tal modo que aqueles que vejam nossa vida possam dizer: olhai como se amam entre si e como estão dispostos a morrer uns pelos outros. Ou como se diziam dos primeiros cristãos: se amam ainda antes de conhecer-se. Todo espírito de nossas comunidades deve fundar-se na caridade, que deve converter-se, como diz Dom Bosco, em amorevolezza, que não se trata de um mero amor natural ou filantropia, senão que essencialmente está compenetrada de virtudes sobrenaturais. Na caridade, mostramos o nosso conhecimento e desejo de unirmos a Deus, que nos amou primeiro. Se trata de viver o cristianismo em sua plenitude, de ter o mesmo espírito que Cristo teve em cada momento. Ao fim da tarde, temos um tempo dedicado ao estudo pessoal para nos aprofundarmos no conhecimento de Deus. Conhecimento que não o retemos para nós, mas o comunicamos tanto às nossas irmãs de comunidade, por meio de mensais e controvérsias, às crianças por meio de catequeses e oratórios, aos jovens através de conferências e acampamentos, aos adultos por meio do auxílio que prestamos às paróquias e aos idosos em nossas visitas, quando levamos para eles a Eucaristia. Semanalmente recebemos o sacramento da penitência, rezamos a Via Sacra, e mensalmente recebemos direção espiritual com os sacerdotes da nossa família religiosa. Pela noite, nos dedicamos à leitura espiritual, momento em que nos aplicamos a conhecer e a nos inspirar na vida dos santos. Aquele que se consagra a Deus busca a união com Ele, e essa união se começa por meio da oração. Adorar ao Santíssimo Sacramento é o ato mais excelente, pois comparte a vida de Maria na terra, quando lhe adorava em seu seio virginal, no presépio, na cruz e na divina Eucaristia. É o ato mais santo, o exercício perfeito de todas as virtudes. Por isso, em seguida, nos colocamos na presença de Jesus Eucarístico para adorá-lo silenciosamente. Adorando também se pode praticar a caridade perfeita para com o próximo, orando por ele e implorando em seu favor as graças e misericórdias do Salvador. O ato mais justo. Adoramos a Jesus Cristo por aqueles que não o adoram,
o abandonam, o esquecem, o menosprezam e o ofendem. Seguimos com a liturgia das horas, que é fonte de piedade e alimento da oração pessoal. Nesta oração, que é o complemento necessário do ato perfeito do culto divino, o sacrifício eucarístico, reconhecemos nossa própria voz em Cristo e sua própria voz em nós. Rezamos comunitariamente as laudes, vésperas e completas. Para viver em um clima de santidade, insistimos no recolhimento habitual, ou seja, sobre um olhar interior a Nosso Senhor, sobre a companhia contínua ou hábito de fazer tudo em ordem a Cristo. Por isso, guardamos o grande silêncio, desde as completas até o Ângelus do dia seguinte. Queremos dedicar-nos a Deus como nosso amor supremo através de uma consagração total, oferecermos-nos a Ele como em um holocausto, seguindo a Cristo pobre, casto e obediente até a morte de cruz, assumindo assim o gênero de vida que o Filho de Deus assumiu ao vir a este mundo. Assumindo a pobreza voluntária que nos livra do apego desordenado aos bens deste mundo e das preocupações que esses trazem consigo e que impedem a entrega total a Deus, queremos imitar a Cristo, seguir as pegadas de Cristo pobre, pobre em seu nascimento, mais pobre em sua vida e paupérrimo em sua cruz. Assumindo a castidade, pela qual entregamos todos os bens do corpo e nos oferecemos a Deus como uma hóstia pura, afastando-nos do mundo e de tudo o que impede a união com Ele, libertando assim o afeto para dirigi-lo totalmente a Deus. É o seguimento de Cristo, que elegeu por mãe uma virgem e que guardou Ele mesmo a virgindade. Pela obediência, consumamos nossa oferenda a Deus. Por ela, entregamos nossa própria vontade. Nada melhor pode o homem oferecer a Deus que a submissão da própria vontade a outro por amor a Deus, para vencer ao apego à própria vontade. Por ela imitamos a Cristo Redentor do homem, que se fez obediente até a morte e morte de cruz. O amor de Cristo é um amor crucificado e crucificante. Aquele que por nós foi crucificado, nos chama a estar crucificadas com Ele. A Jesus se ama e se serve na cruz, e crucificadas com Ele, não de outro modo. A cruz de Cristo reclama de nós uma resposta generosa. Tome a sua cruz e siga-me.